Deixe seu passado para trás. Deixe o passado que te faz sofrer no presente, que te impede de viver as coisas boas que estão acontecendo na sua vida e que te impedem até de sonhar com coisas boas no futuro. Eu era uma pessoa que eu vivia constantemente presa no meu passado, com as coisas que aconteceram comigo, que me causaram tristeza, medo, que me fizeram de alguma maneira sofrer, né? Na infância, situações e situações também na adolescência, ali no começo da fase adulta. E eu era, então, como eu disse, uma pessoa que eu ficava constantemente ligada ao meu passado. Eu ia dormir, ao invés de eu, né, mentalizar alguma coisa boa para o futuro, ou ficar pensando em coisas boas que aconteceram no meu agora, eu ficava revivendo as coisas do passado, e eu ficava revivendo até os detalhes, e sentindo aquela dor todo de novo. Então eu ia dormir, eu chorava, eu ficava triste, eu ficava angustiada com aqueles sentimentos, mas eu continuava pensando, e isso assim durante muitos anos. E atrapalhava realmente o meu dia a dia, porque no outro dia eu estava cansada. E quando a gente revive um trauma ou algo que nos feriu, nós revivemos aquilo não com a idade, com a maturidade que a gente tem hoje, mas com a idade, a maturidade que a gente tinha na época que aconteceu aquilo, né? Se aconteceu algo que te chateou, que te deixou triste quando você tinha 7 anos. Quando você pensa naquilo, a dor que vem é daquela menina que tinha 7 anos. Então aquilo me cansava de uma maneira. E teve um dia que eu parei e pensei, não, eu não posso mais deixar o passado ficar influenciando de uma maneira tão forte e tão dolorosa o meu presente, aquilo que eu vivo hoje. Porque tem muitas coisas boas acontecendo, tenho certeza que tem muitas coisas boas para acontecer, mas eu não consigo plantar uma semente diferente, eu não consigo estar mais presente, mais serena hoje, se eu fico só com aquele pensamento do passado. Então eu fiz o seguinte, eu falei, bom, eu preciso validar aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto é real. Eu sei que tem coisas que acontecem com pessoas muito fortes, né? Como abuso, como viver num lar totalmente disfuncional. E tem outras coisas que são mais, digamos que ao ver dos olhos de outras pessoas, são mais bobagem. Como, por exemplo, um amiguinho tirou sarro quando você tinha, sei lá, 5 anos na escola. Mas não interessa o que é, né? Aquela dor, ela é válida. Aquela dor fez você sofrer de alguma maneira. Então não importa aquilo que você passou, mas você tem que validar a sua dor. Então eu comecei a validar a minha dor, as minhas emoções. Falei, não, é real aquela tristeza, é real aquele medo, é real aquela angústia. Então eu comecei a pensar assim, eu vou me acolher, eu vou acolher aquilo que eu sinto, sabe? Validar e acolher. Hoje eu sou madura, eu sou uma pessoa com mais vivência, então eu posso dar segurança, dar proteção que aquela garota precisou naquela hora, né? Naquela adolescência, naquela infância. Então eu validei as minhas emoções. Elas são verdadeiras, elas são reais, elas fazem sentido para mim. Perdoei assim no meu coração, e perdoar não é um sentimento, né? Quando eu senti de perdoar, quando pedirem desculpa pra mim. Não, perdoar é uma decisão. E é uma decisão diária, porque toda vez que você sentir aquilo, perdoa de novo no seu coração. Então eu comecei a perdoar. Eu perdoei as pessoas que eu tinha que perdoar no meu coração, e eu validei as minhas emoções. Elas são reais, sim. Eu senti aquilo, sim. E hoje eu posso dar segurança, como eu disse, e proteção para aquela criança, para aquela adolescente, e é isso que eu vou fazer. Então, eu comecei a pensar assim, bom, o que eu posso fazer para mim hoje, agora, para melhorar o meu agora, para melhorar aquilo que eu tô sentindo. Então, toda vez que o pensamento no passado começou a vir, eu comecei a pensar o que eu vou fazer para mim
hoje, para eu me sentir melhor hoje. Eu vou ouvir uma música que eleve a minha vibração, eu vou sair tomar um café, eu vou ler um livro, eu vou tomar um banho, eu vou ficar um pouco em silêncio, eu vou visitar uma pessoa que eu amo, eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto. Então, né, vou assistir, vou me distrair, porque é necessário que a gente tire o foco daquele pensamento. E à noite também. Eu vou dormir ouvindo alguma coisa que me dê leveza. Eu vou pensar no meu futuro de uma forma diferente. Porque se hoje eu tô conseguindo agir de uma forma diferente, então eu não preciso ficar angustiada pelo meu futuro. Eu já estou plantando algo diferente. Então, o meu futuro, provavelmente eu vou colher coisas diferentes. Então, eu não preciso ficar preocupada com o meu futuro. Eu não preciso ficar presa também no meu passado. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a mudar o foco daquilo que eu estava sentindo. Eu pensava em uma outra coisa, me forçando a fazer isso. Porque realmente, na hora de eu dormir, já era um hábito, né? Anos eu vinha fazendo isso, de ficar revivendo tudo aquilo. Então, tentava vir de novo aquele pensamento. Eu falava, não, eu não vou pensar nisso. Isso já está resolvido. Isso já está no passado. Eu não quero mais viver o passado. Eu não quero mais reviver. Eu não preciso viver aquela dor, né? Tem tantas outras coisas para eu poder viver no presente. Então, eu comecei a focar nas coisas boas do presente e no que eu poderia fazer para me sentir melhor no presente. E sempre com pensamento bom para o futuro, que coisas boas ainda vai vir, que vai ter muitas primeiras vezes de muitas coisas. Nós estamos vivendo a vida toda pela primeira vez, então hoje é um dia único, nós estamos vivendo hoje pela primeira vez. Eu vou viver amanhã, se Deus permitir, pela primeira vez. Por que eu vou ficar vivendo o meu passado? Senão fica um loop infinito assim, o presente parece que é uma maneira só de tentar consertar o passado. E não deve ser, isso não é saudável, né? Por isso que tem depressão, por isso que a gente tem ansiedade, as pessoas têm ansiedade e depressão, porque isso não é saudável. Então, se forçar a mudar a mente. Hoje falam muito em mente, mentalidade, e é real. Como a gente fica mais forte, não é de um dia para o outro, mas a gente vai se forçar no começo a mudar essa mentalidade, essa maneira que a gente pensa, e como tudo fica mais leve e diferente. Porque hoje parece assim que depois de um tempo eu não tenho mais nada com o passado, sabe? Essa foi uma história que já passou, que é o que tem que ser. Ele não tá fazendo nenhum efeito mais no meu presente. Eu perdoo as pessoas com tanta mais facilidade, porque no começo eu me forcei a fazer aquilo. E hoje parece tão natural, eu falo, nossa, eu perdoo com facilidade, sabe? Eu abro a mão, né? Solto com facilidade e eu me sinto muito mais leve. Nossa, e como é bom não sofrer por coisas que já passaram. Como é bom poder pegar, deitar à noite, dormir tranquila e não ficar sofrendo por coisas que já passaram. Então, eu queria dizer o seguinte: se force a mudar a sua mente, se force a tomar decisões todos os dias, de não pensar sobre aquilo, de mudar o foco daquilo, de se concentrar em você, no seu bem-estar hoje. Você vai ver que daqui uns 2, 3 meses, isso já vai ser assim mais natural. E já vai, né, só vai ser parte da sua história, aquilo que já passou. Por mais que tenha te ferido, por mais que tenha te doído muito, né? Como eu disse, valide aquilo que você sentiu na época. Mas não fique mais vivendo hoje com aquela mesma dor do passado. Se permita ser feliz hoje, se permita focar no presente. Hoje você tem tudo o que você precisa, né? Então se fortaleça, fique tranquila, fique em paz e se force sim nesse começo, nesse início, a não pensar, a decidir perdoar, a abrir mão. Talvez alguém tenha te feito algo que te machucou muito. Você perdoe, não porque aquela pessoa merece,
mas perdoe porque você merece paz. E a gente é tão corajoso para ficar revivendo aquele passado, então a gente é corajoso o suficiente para viver de uma forma mais feliz. Se acolha, se proteja, porque hoje você pode fazer isso, tá bom?